Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da 34ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Daniel capítulo 6, versículos de 12 até o 28, que nos diz assim: Naqueles dias aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirige oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria atirado na cova dos leões? O rei respondeu: O que dizeis é verdade, como manda a lei dos médios e persas e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinastes, mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Ao ouvir isso, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens instaram com o rei e disseram: Não te esqueças, ó rei, de que é lei dos medos e persas, que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova de leões. E disse a ele: O teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a boca da cova, que o rei marcou com seu anel, e os 2 grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear. E não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isso, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditaram em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e os fez lançar na cova dos leões juntamente com seus filhos e suas mulheres. Estes não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões caíam sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: Que a vossa paz se multiplique. Este é decretado por mim que em todo o território do meu império todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras do leão. Amados irmãos e irmãs, estamos diante do capítulo 6 do livro de Daniel. E agora nós já estamos diante do domínio do rei Dário. Rei esse, imperador este, na verdade, que após a queda da Babilônia, ele liderou aquela região, que era o momento em que o Império Meda/Persa acaba dominando e assumindo o controle. O que acontece? As outras pessoas que começaram a liderar o Império começaram a ter muita inveja da posição que Daniel acabava ocupando naquele tempo. Daniel era bem visto pelas lideranças. E eles pensaram em estratégias de como destruir ele. Só que eles olhavam para um lado e para o outro e não encontravam nenhum tipo de falha que ele tivesse. A solução era tentar mexer com a fé de Daniel. Fé essa que ele nunca iria renunciar. O que é que eles fazem? Primeiro, os chefes vão persuadir o rei para assinar um decreto de que ninguém poderia orar a nenhum deus durante 30 dias. Essa lei levava as pessoas a fazer um culto absoluto ao rei. O rei então promulga, só que Daniel continua rezando. E aí, diante disso, eles acusam Daniel e o rei está preso, porque ele acabou de assinar um decreto, ele vai ter que seguir aquilo que ele fez. E aí, o rei manda então Daniel ser lançado à cova dos leões, mas a cova foi selada com um anel real, onde ninguém poderia então interferir. E aí o rei não consegue, o rei fica angustiado diante daquela situação, ou seja, a gente vê na verdade um pagão sofrendo
enquanto o justo permanece em paz. É uma discrepância que o texto acaba nos colocando, né? De um lado tem alguém angustiado, alguém que não exatamente cultua a Deus, mas de outro lado aquele que cultua a Deus, aquele que de fato busca ser justo, esse encontra paz. E quando é no outro dia, ao amanhecer, o rei corre até a cova, especialmente diante da angústia que ele está vivendo, e aí chama Daniel, mas Daniel está vivo e completamente ileso. E aí Daniel então é retirado sem nenhum arranhão, e agora o império então começa a declarar que Deus de fato existe, que Deus é um Deus vivo. E amados irmãos e irmãs, agora que a gente já fez esse resumão dessa leitura, você pode estar se perguntando então que pontos nós podemos elencar para que a nossa reflexão fique ainda mais clara, né? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que refletir sobre a fidelidade, mais uma vez, de Daniel. Ela sempre foi uma fidelidade não negociável. Daniel nunca negociou sua fé. Podia vir um decreto que viesse, poderiam fazer o que fizesse, ele sempre orou como sempre fez. Essa fidelidade de Daniel nas pequenas coisas, uma fidelidade diária, ela é muito maior do que grandes heroísmos. Certo? Segunda coisa também, muitas e muitas vezes a lei ela é construída de modo injusta, provinda aí por invejas, né? Infelizmente por visões equivocadas de pessoas que têm inveja daquele que de fato está nas mãos do Senhor. Mas Deus nunca abandona os seus, é isso que a gente pode perceber. Inclusive essa cova dos leões a qual Daniel ali foi jogado, ela pode ilustrar muito claramente, né, as perseguições, as injustiças, as situações aí que nós acabamos enfrentando, em que tudo pode parecer perdido. Mas Deus ele pode transformar a cova em um local de libertação. Deus não nos impede até essas situações muitas vezes. Muitas vezes precisamos sim ir até a cova, mas Deus transforma aquela cova que antes era um lugar sem vida, um lugar de morte, em um lugar agora de libertação. Em um lugar onde muitas pessoas agora poderão encontrar a Ele. E amados irmãos e irmãs, Daniel ele nunca foi salvo porque era forte. Diferente, por exemplo, de Davi e Golias, onde Davi, né, teve aquela força de fazer tudo aquilo. O ponto-chave de Daniel é porque ele sempre confiou. Eu acho que a nossa maior arma é a confiança. A nossa maior arma não é a nossa força, não é a quantidade de músculos que nós possamos ter, mas a confiança no nosso Senhor. Quanto mais confiarmos nele, mais forças teremos de poder lutar contra o mal. E aí a grande pergunta que eu faço para você é o seguinte: se você for para uma cova, você vai permanecer fiel? Sua fé permanece ou ela se esvai na primeira oportunidade? Que fica essa reflexão para nós nesta quinta-feira. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, daqui a pouco, às 7 horas da noite. Até mais.